Yeshua, onde ele está, da sua ascensão ao seu retorno? Qual é o estado dos mortos? Existe a imortalidade da alma? Existe a reencarnação? Yeshua ressuscitou, sim ou não? Qual é a gravidade de se negar a ressurreição de Yeshua? Deus ouve o estrangeiro? Em que condições o gentil pode ser aceito, pode ter as suas orações ouvidas e pode fazer parte do povo de Deus? É correto negar a conversão ao gentio? Bom, pessoal, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rabi Shai, falando aqui da cidade de Orlando, na Flórida, Estados Unidos. E eu quero lembrar aquela palavra que tantas vezes encontramos nos escritos da Brit Hadashah, que diz, não é? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se você tem ouvidos, ouça. Nós falamos agora, nesses últimos programas, sobre aquele que abandona a congregação, as consequências que vêm, daquele que se converte e abandona a Torá, e vem também sobre o nosso povo, que conhece a Torá e não cumpre, obviamente também vem maldição, né? Mas o que leva uma pessoa a deixar a congregação, né? Então, nós estávamos falando da capacitação do líder, que o líder deve ser uma pessoa íntegra, né? E que Moisés escolheu homens capazes para liderar o povo, né? Deus mandou que ele escolhesse. Nós temos mais algumas recomendações também nos escritos da Brit Hadashah. Por exemplo, Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, fala a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, gente, olha, não ter do que se envergonhar, ter uma vida íntegra, que não possa ser acusado de solução, de orgia, de pecados, de coisas erradas. A pessoa deve ser qualificada, deve se apresentar a Deus aprovada. E não é aquele que se exalta a si, não. É aquele que tem um testemunho de fora. Não é aquele que se exalta a si mesmo, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Então, a nossa aprovação tem que vir de fora. Os de fora têm que nos aprovar. Deus tem que nos aprovar, não é? 2 Timóteo 2,15, 2 Coríntios 10,18. E falando ainda a Timóteo, Paulo fala: mas seu exemplo dos fiéis. Olha só, 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Muitas vezes nós temos jovens na congregação que, é muito jovem. Não é para desprezar uma pessoa por ser jovem, não é. Mas Deus fala para Timóteo: Timóteo, apesar de jovem, seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Em tudo te dá por exemplo, Tito 2,7, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Olha só, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Gente, não tem... Uma pessoa, quando está enganando os outros, dá para perceber que a pessoa está enganando, está enrolando você. Você percebe. Então, você muitas vezes só é enganado se você quiser, não é isso? Então, mais uma vez, agora Pedro fala: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Está aí, não é? E Hebreus, nós temos 2 versículos importantes, no capítulo 13, o verso 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Por que nós temos que dar bom testemunho? Nós que exercemos um cargo de liderança.
Porque o povo vai nos imitar. Nessa palavra, o autor diz que é para imitar a fé do líder. Então, o líder tem que viver uma vida íntegra, porque o rebanho vai imitá-lo. Entenderam? Por que a gente tem que viver uma vida de integridade? Atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Obedecer aos nossos líderes. Veja bem, o líder também, ele tem que ser uma autoridade, ele tem que ensinar, mas ele também tem que ser reconhecido como tal. Não adianta nada o líder ensinar e a pessoa, o rebanho, a ovelha, não ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, os líderes são aqueles que hão de dar conta delas e devem ser, portanto, obedecidos. Sujeitai-vos a ele. Então, o líder falou, o líder ensinou, amém. Não tem que discutir. Mais, não tem a mais nem a menos. O homem que Deus chamou, a pessoa que Deus chamou, está dizendo assim, é assim. Porque quando nós obedecemos nossos líderes, os nossos líderes qualificados, nós estamos obedecendo a Deus. Quando a esposa honra o marido como cabeça, ela está obedecendo a Deus. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Há uma recomendação paulina também, de Shaul, que diz, e também estes sejam primeiro provados e depois sirvam. A gente teve problemas no nosso meio, eu reconheço. Por quê? Porque a gente não teve tempo de provar. A gente tinha muito trabalho, um trabalho crescendo muito, com programas de televisão, de internet, crescendo muito, e poucos líderes, a gente não tinha tempo de provar. Então você, eu conheci um líder 5, 10 anos, é suficiente? Não é. 5, 10 anos não é suficiente. Porque 5, 10 anos pode ser um tempo de prova. Mas se ele tem 20, 30 anos de fé na liderança do povo, aí vai servir de documento. Aí sim, realmente é um tempo. Agora, outro detalhe importante que a gente tem que levar em conta, agora é o líder, né? A gente falou da pessoa, né? Do líder ser o exemplo do rebanho, ter bom testemunho, ser intocável, ter um testemunho intocável. Mas ele deve fazer também um bom trabalho. O que é o trabalho de um pastor? Pastor é aquele que dá o pasto, é aquele que dá a comida, que dá o alimento. Jeremias 3,15 diz, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então, o pastor, gente, ele tem o principal foco dele tem que ser a ovelha. Ele tem a obrigação dele, o trabalho dele é cuidar da ovelha. Ele pode ser administrativo, cuidar da administração, cuidar dos assuntos internos, dos assuntos seculares da congregação, mas o principal trabalho dele é com as pessoas. Nós temos que nos preocupar com as pessoas. E Yeshua fala, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o foco do líder deve ser o rebanho. É necessário atenção à ovelha, porque isso vai evitar a debilidade da ovelha, ou vai minimizar. Se aquela ovelha vai... Eu já tive a oportunidade na minha vida, nos meus anos de liderança, de lidar com gente difícil, mas eu conseguia manter aquela pessoa na comunidade. Era difícil, mas o meu trabalho não era de colocar aquela pessoa para fora, era de trabalhar para que ela ficasse. E assim nós estamos fazendo hoje. Nós procuramos manter a pessoa ali, porque enquanto a pessoa está ali dentro, ele pode se arrepender, ele pode melhorar, não é?
é necessário buscar e oferecer o melhor a cada ovelha. Você vê uma pessoa lá, ela está bem, ela está firme. Você tem certeza que ela está firme? Tem certeza? Aparentemente está, mas não é só aparentemente. Então, eu tive a oportunidade recentemente de conversar com uma pessoa até de uma senhora, esposa de um líder, e ela perdeu uma parente dela num acidente de carro. E ela falou para mim, eu estou desanimada porque perdi essa pessoa, estou desanimada com Deus. Eu falei, não, Raverá, Deus poupou a senhora poderia ter morrido junto nesse acidente, Deus cumpriu a parte dele com a senhora. Ou seja, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, uma pessoa de um nível espiritual, de uma posição dentro da congregação, perdeu um conhecido, estava se desanimando. Então aí que entra o nosso trabalho pastoral, de preparar a ovelha para os maus momentos, trazer um ânimo redobrado naquela ovelha. Eu, por exemplo, falo muito no louvor, na adoração. A adoração é bonita, é linda, é maravilhosa, o pessoal dança bem, mas não é só isso. Tem que ter o lado espiritual, emocional. Tem que mexer com a emoção da pessoa, a pessoa tem que sentir a emoção, sentir o toque de Deus quando ele está adorando. Então, não é a gente achar que a pessoa está bem o suficiente, isso não é suficiente. A gente tem que fornecer alimento a mais para a pessoa. A pessoa está firme, mas está alegre, está contente, está emotivo. Alguns dias atrás eu tive a oportunidade de visitar uma congregação aqui nos Estados Unidos. Eles não me conhecem lá. E lá eu vi aquele louvor, aquela adoração muito bem trabalhada, muito espiritual, porque a gente tem que discernir quando uma coisa é técnica e quando uma coisa é espiritual. É bonita tecnicamente, claro, tem o seu valor. Mas quando ela transmite a espiritualidade, a emoção para a pessoa. E quando terminou aquele louvor, o povo foi lá e contribuiu. E o povo contribuiu bem, porque o povo sentiu. Aquele louvor não parou repentinamente, não. Aquele louvor parou com pessoas orando, um orando, outro orando, aí foi diminuindo. No fim do louvor, o povo começou a orar sozinho. É isso, tem que mexer com o emotivo, com o lado emocional da pessoa. Isso faz parte também do alimento. E isso é trabalho do líder, do pastor. Ele não pode delegar isso para o outro. Ele tem que acompanhar ali o movimento do louvor, os líderes do louvor, ver se eles estão orando. Se eles chegam lá uma hora mais cedo, se cada músico, se cada cantor ora, faz uma oração, pede a direção de Deus, Senhor, me abençoa hoje no teu trabalho. Ele tem que ver isso. Ele tem que ver se todos os lados estão sendo atendidos. Se a visita está sendo bem tratada, se está sendo bem recebido um visitante. Isso é trabalho do pastor. Então ele tem que alimentar, distribuir o trabalho, cuidar dos departamentos, ver se os departamentos estão funcionando. O aniversariante daquela semana, ele tem que lembrar, ele não pode deixar passar. Lembra de um porque é parente, porque é conhecido, mas não lembra do outro. Não, ele tem que... Ou então não lembra de ninguém. Então, tem que ter esses grupos de oração, dando todo atendimento às pessoas. E as pessoas orarem, cada oficial dentro da congregação. Aquele que opera um equipamento, aquele que toca uma guitarra, aquele que opera uma câmera, aquele que está lá na portaria, recebendo as visitas, aquele que está na recepção, tem que estar ali, totalmente tomado pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, naquele trabalho que está fazendo. Por enquanto é isso. Continue conosco em nosso próximo vídeo. Shalom.